A gente tem convidados na bancada e a gente fica muito feliz quando a sexta-feira já começa daquele jeito, né? Com movimentações acontecendo na nossa cidade, na nossa região, principalmente quando essas movimentações são movimentações positivas, principalmente no momento em que a gente está tentando aí recomeçar um ano, aquela coisa de revitalizar, renegociar, entre tantas outras coisas, entre tantos reis, né? Tô com a Carla Barbosa e com o Thiago Morcerf, eles são da SEDCOM, estão aqui situados em Angra dos Reis, mas eles vieram falar de uma ação fora as paredes, né, lá do balcão. Bom dia, meninos, bem-vindos mais uma vez aqui à Rasca, sexta-feira, sextou, né? Sextou. Bom dia, Toninho, bom dia aos ouvintes da Rádio Rasca, obrigada mais uma vez pela oportunidade e é isso. Temos aí algumas novidades boas para a região. O secretário Gutenberg Fonseca é um cara que não para, né? Eu já falei para ele que ele é... as pessoas falam que eu sou 350 volts. O Guto é 1000, eu nunca vi. Você acha que ele está num lugar, ele está no outro. Ontem foi o fechamento, né, da Expo Food. Secretaria SEDCOM estava participando lá, o Guto assinou um contrato muito positivo para a Secretaria, né, Defesa do Consumidor. É um cara que está sempre pensando no outro, né? Isso é muito bom, você trabalhar com alguém que tem esse pensamento, né? O que é legal que você está falando de trabalho e está citando o secretário Gutenberg e ela chama de Guti. Você vê, Guti. É um grande barato, né? Quando a gente tem a liberdade de poder, assim, se expressar com o nosso superior de uma forma profissional, respeitosa, sim, mas com carinho, né? Até no trato. Ele é muito exigente, né? A galera que trabalha com ele sabe da exigência de trabalho que ele tem, da responsabilidade, ele entende a responsabilidade que ele tem com as pessoas, né? Todo mundo que cerca. Então, essa coisa que você falou, é muito bom trabalhar com alguém que te dá uma liberdade muito grande. O Guto, ele dá uma liberdade muito grande de trabalho, né, de confiança, de responsabilidade, mas também quando cobra bem. Cobra mas pesado. Isso, né? Mas tem que ser dessa forma. Exatamente. Lembrando que a gente está ao vivo pelo rascaweb.com.br, você pode ir lá compartilhar nossa live também e ficar à vontade com a sua galera aí. Lembrando que a gente vai falar de uma ação móvel, né? Mais uma vez da SEDCOM. Thiago, explica pra gente o que vai acontecer, quando e onde. A gente vai ter a ação social no Parque Mombucaba. Parque Mombucaba, também conhecido como Perequeira, né? Agora domingo, dia 20... Domingo é dia 21, né? 21. Não, 21 é amanhã, cara. 22. 22. Dia 22. Dia 22. Então a gente vai ter o Expresso do Consumidor, que vai ter serviços da SEDCOM e do PROCON. E são serviços gratuitos, né? Que a gente faz. A gente vai ter uns serviços gratuitos e, assim, o pessoal que perdeu documentação, segunda via de título de eleitor, isenção para tirar documento, né? Detran vai estar lá também, para você fazer a marcação, né? As pessoas confundem muito, vocês conseguem tirar o documento? Não, por causa da cédula. A cédula é um documento que a gente não consegue ficar levando para tudo quanto é lado, mas as pessoas vão sair lá com a marcação do Detran e vão sair já com a isenção, né? Então a gente vai dar isenção para vários serviços, divórcio, enfim, aí tem a carteira do ID Jovem, né? E o cartão do idoso. Então a pessoa tem que estar no CAD, né? Tem que estar no CAD, né? CAD único. CAD único da prefeitura. Lembrando, né, Thiago e Carla, que essas ações, né, do governo cada vez mais presentes dentro das comunidades é uma política que tem facilitado muito, né, a vida principalmente do consumidor, entre tantas outras coisas, porque infelizmente, né, a gente sabe da dificuldade, por exemplo, de se conseguir um documento de identificação, né? A gente tem que muitas das vezes se deslocar por quilômetros, né, afins para conseguir um documento tão simples. A gente foi até agraciado agora essa semana com uma informação muito bacana de que o Detran RJ também já vai começar a emitir o documento você dentro da sua casa, né? Você já vai fazer um cadastramento, só vai na sede do Detran para fazer, para agendar a foto, para pegar depois, muito rápido, né? E isso é facilidade, né, Carla? E quando você sabe que tem uma ação do governo do estado dentro de uma comunidade, num domingo, você fala assim,
caramba, as coisas estão mudando. Está mudando e o Estado está com essa intenção de estar cada vez mais presente nas comunidades. Principalmente naquelas que a gente não atinge com tanta frequência. Como o Parque Mambucaba, por exemplo, é um exemplo. Em Paraty também, que sofreu com as chuvas agora recentemente. Exatamente. A gente está também com esse foco de ajudar a população de lá. Que lá, a gente esteve lá, eu e a Carla, a gente viu como é que ficou. A gente fez uma visita nas áreas atingidas. E assim, você tem árvore que derrubou com raiz e tudo. Exatamente. E tem demanda, né? Porque quando a água vem, ela não avisa. Ela vai levando, aí você fica sem dignidade, sem documento, sem nada, né? E às vezes, até para você conseguir um benefício, você tem que estar lá com seu endereço, com seus documentos. Aí vai ficando uma bola de neve, né, Carla? E quando a gente tem essa facilidade de poder estar dentro da comunidade, num domingo, no Parque Mambucaba, na segunda em Paraty, a gente... Paraty vai ser segunda e terça. Segunda e terça, né? A gente abre ainda mais possibilidade. O cara fala assim, mas eu não sofri com a chuva, eu posso ir? Claro que pode. Sim, e o principal, assim, a gente tem novidades aí, né? O Gutenberg agora lançou ontem, né? O ônibus itinerante, que tem a mesma função que o balcão do consumidor, só que é itinerante. Então, em alguns lugares que a gente não consegue atingir com o lugar físico, a gente vai ter o itinerante. Então, é só o pessoal aí entrar em contato lá com a SEDCOM e a gente vai fazer o itinerante também. O Gutenberg, ele tem uma preocupação muito grande em ter o maior número de consumidores atendidos. Então, assim, a gente fez fiscalização no Carnaval, né? A gente não para fazer fiscalização, a gente não para trabalhar. Como diz o subsecretário, né? Do prego ao avião, tudo é relação de consumo, então tudo a SEDCOM, junto com o PROCON, junto agora com o balcão do consumidor, a gente vai estar junto para ajudar a população. Agora a população também tem que ajudar, né, Toninho? Tem que ir ao balcão. Correr atrás. Tem que ir até o balcão do consumidor para fazer a sua denúncia, seja de... né, as pessoas acham que a gente só fiscaliza mercado, pôr de gasolina. Não, é tudo. Também, né, Carla? Tudo. Foi no banco, tá esperando, tá com a fila grande, não tá, né? Porque tem aquela lei do banco, tá se sentindo, vai lá no balcão, leva aquele papelzinho, né, que dá, tira a foto, filma, vai lá no balcão, faz a sua reclamação. Né? O balcão a gente está aí, são 20 lugares, né, que a gente tem alguns outros aí para inaugurar. Mas o importante é que o secretário tem uma preocupação muito grande em atender todos. A gente sabe que o Rio de Janeiro é monstruoso, né, grande, mas ele está tentando atingir o maior número de municípios possíveis. E agora, com o balcão itinerante, vai ficar muito melhor. Então, ele é um cara que trabalha, cara. A gente acha que não trabalha, né? Às vezes você pensa assim, o secretário está dormindo. Não, o cara não dorme. Eu não sei quantas horas o Guto consegue dormir, mas é um cara assim... eu tenho muita... Foi o que você falou, né? Quando você trabalha com alguém que você admira, é muito fácil. Quando você trabalha com alguém que você vê que o trabalho tem resultado, e não é um resultado pessoal, é um resultado para a população, te dá mais orgulho ainda. Então hoje eu posso falar para você que eu tenho um orgulho de trabalhar com o Gutenberg, é um cara excepcional como pessoa, excepcional como pai, como marido, enfim. Nunca teve o nome dele envolvido em escândalo nenhum. Então é fácil você trabalhar com alguém assim, é difícil você trabalhar com alguém quando você sabe que tem alguma coisa que vai explodir ali na frente. Mas com o Guto é muito bacana e a população do estado do Rio de Janeiro pode contar com a gente, pode ir lá na sede, ele sempre convida, né, as pessoas a irem à sede lá no Rio de Janeiro para conhecer. A gente tem, né, a sala criativa, né? Sensorial. A sala sensorial, desculpa, que é para as mães que têm filhos autistas, que às vezes você não consegue fazer um bom atendimento, que a criança não para. Então, assim, a única secretaria inclusiva, então você vai ali no balcão, você tem espaço, né, para você, para o cadeirante, né? A gente tem intérprete de Libras, então, ou seja, ele tem uma preocupação com todos. Com todas as pessoas, com todos os consumidores, com todas as pessoas. Isso é muito bacana. E o que é legal, né, Carla, a gente saber também, né, que tem um superior, né, que é inquieto, né, que às vezes você cria, por exemplo, como essa ação que vai acontecer no Parque Mambucaba em Paraty, você cria uma possibilidade da comunidade, do consumidor, do morador, ir até aquela sala que teria muito difícil ele fazer um deslocamento, por exemplo, do Parque Mambucaba até o centro da cidade para resolver um tipo de problema, para retirar um documento, por exemplo, que às vezes demanda 30, 40, 50 dias para esperar. Quando você tem, assim, a possibilidade de ter um cara que está... Peraí, vamos botar um ônibus lá para... Isso.
para rodar, para a pessoa não ter que se deslocar. O ônibus vai até a pessoa para facilitar, né? Isso cria um diálogo, né, entre o poder e a população. Eu acho que esse é um dos grandes nortes, né, para quem está aí, a gente está vivendo um ano eleitoral, para a gente entender que o morador, o consumidor, a população de uma forma geral está cansada de ficar esperando, né, por uma boa vontade. E o legislador, quem quer que seja, o gestor, ele tem que criar as facilidades, né? A gente infelizmente ainda passa, né, às 6 horas da manhã em frente a uma farmácia e vê lá um monte de idosos esperando a fila de uma farmácia popular para pegar um remédio, né? Algo que ele tem direito, estatuto do idoso, tem tantos estatutos, né? A gente só precisa entender os direitos que a gente tem. E a SEDCOM tá aí para isso, né? Sim. E tem uma coisa que eu acho bacana, né? As pessoas acham assim, quando o Gutenberg sair, para tudo. Não para. Porque ele fez de um jeito que mesmo trocando o governo, seja o que for a secretaria... Botou funcional, né? Ela continua. Exato. Então isso é muito importante, né? Acho que o grande problema não é do Rio de Janeiro, acho que o grande problema do Brasil é o político tá fazendo um bom trabalho, entra outro, não, foi porque ele fez, e não. O Guto assinou alguns contratos bem, muito bons, né? Não, é o que eu falo, não é para ele, é para a população, é para o Estado. Então ele tem uma preocupação muito grande do legado que ele vai deixar. Então foi assim que ele fez nas outras secretarias. Na Secretaria de Defesa do Consumidor, com certeza, ele está fazendo um belíssimo trabalho, né? A gente fala, né? Tem gente que fala assim, o Gutenberg só anda com um colete, ele tem orgulho de ter aquele colete, né? De andar com aquele colete. Inclusive, né, ele mandou fazer para o balcão do consumidor também o colete, que acho que a marca do Guto é o colete. Então, ontem, né, não sei se você viu nas redes sociais, né, o Flávio foi no último dia da Apple Food. Então, assim, você vê a alegria do Gutenberg de ter o Flávio aqui, né? Então, assim, é muito bacana você trabalhar com pessoas que você acredita no trabalho, né? Então, assim, o cara, lógico que não vai agradar todo mundo, Jesus não agradou todo mundo, mas ele sempre faz tudo pensando em todos. Inclusive, essas ações que a gente está fazendo, a gente fez a ação aqui, foi em dezembro, né, ali na praça, que a gente até viu aqui na Asca. E depois que acabou a ação, veio muita gente do Parque Mambucaba. E aí eu falei para ele, Guto, a gente precisa fazer uma ação no Parque Mambucaba, porque as distâncias são muito grandes. Então, assim, a pessoa viu ele falando, quando chegou aqui a ação já tinha acabado. Então, imediatamente ele falou, Carla, conversa lá com o pessoal, vamos fazer no calendário no Parque Mambucaba. Paraty foi a mesma coisa, o Thiago falou, a gente esteve lá em Paraty, a gente viu, e aí vimos a necessidade de não ter só um dia, e sim ter 2 dias. Porque muita gente lá que perdeu o documento, lá realmente foi um negócio muito triste. Então é muito, assim, você perdeu a sua vida, você não consegue nem reclamar, porque você não tem como provar que é você mesmo. Exato. Então a dignidade da pessoa ela acaba. E lembrando, né, Carla, é que todos esses serviços ofertados dentro dos feirões é tudo gratuito, né? Só para lembrar, né, as pessoas que estão nos ouvindo / assistindo, eu tô aqui pegando uma cola aqui, é tanto serviço que a gente tem que ler, não tem jeito. Ó, carteira ID Jovem, isenção para retirada da segunda via de carteira das certidões, né? Tanto de nascimento quanto do casamento, óbito, divórcio, entre tantas outras. Tá aí o Thiago, que é advogado, né? Que pode falar com mais propriedade. Fora de uma situação dessa, Thiago, de uma ação dessa, quanto tempo demora em média para você conseguir uma certidão dessa? Vamos botar você aí, que é advogado... Pelo menos aí uns 3, 4 meses, né, cara? 3, 4 meses. Pelo menos. Até você conseguir agendar, às vezes não tem data para agendamento. Tem uma série de complicações que implicam no tempo de demora. Exatamente. E nessas ações você consegue no mesmo dia resolver toda essa questão. Às vezes o cara tem uma dívida, por exemplo, o pessoal lá de Paraty tem uma dívida com o serviço de água, de saneamento lá de Paraty, que eu vejo muita gente reclamando que tem um negócio lá do Águas de Paraty e está gerando... Disso, o secretário ele tem uma preocupação muito grande com o fornecimento de energia elétrica aqui na região. Então a Enel vai estar presente. A Enel sempre é a Enel, né? Ó concurso. Ela vai estar presente, negociando as dívidas, tirando dúvidas, esclarecendo as faturas de consumo. Então quem tem algum tipo de problema com a Enel, que estatisticamente aqui na região são muitos problemas, compareça lá no Dia da Ação Social, que a gente vai tentar
e resolver no mesmo momento. Chegou um WhatsApp aqui, Tiago, para quem não tem identidade, lá no Parque Mambucaba, vocês vão estar fazendo agendamento, tipo assim, quebrando as etapas, né? Porque às vezes você entra no site do Detran para fazer um agendamento, eles te jogam lá para Rio Claro e quando tem vaga, né? Diga-se de passagem. O Detran vai estar presente. Vai estar lá, confirmado o Detran presente lá. Sim, junto com o Poupa Tempo. Então vai ter isenção, a pessoa não vai pagar pelo agendamento, como faz comumente aqui no Detran, que você paga aqui a taxa, a agenda e depois tira o famoso Duda, né? E tira o documento. Lá não, a gente vai dar isenção. Vai dar isenção. A pessoa não vai pagar. Documento. E já vai sair com o dia agendado para fazer com o dia agendado para fazer a certidão, o que for. Então vamos lá, Parque Mambucaba, domingo. Que horas? A partir das 9 horas. De 9 horas da manhã, tem que chegar lá cedo para pegar a senha, né? Porque a gente sabe que isso tudo demanda a tal da fila, né? Primeiro a gente quer agradecer que seja a última fila, né, para o consumidor. Assim, queria agradecer a diretora da escola do CIEP. Vai estar no CIEP do Parque Mambucaba, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. É a Ana. Ela foi excepcional, o Douglas, que é o adjunto dela. Então, assim, é aquela coisa, né? Ninguém faz nada sozinho. Nunca. Então, eu queria agradecer a ela aqui, a Secretaria de Estado de Educação também, porque é sempre parceria, ninguém faz nada sozinho, então é sempre uma parceria. Então, e você até falou, né? O feirão, o mutirão de renegociação também, foi um negócio muito bacana. A Enel parcelou em até 21 vezes. Né? Então a gente teve, né, bastante gente lá da Enel. Então, assim, esses mutirões que o Gutenberg também faz com que a pessoa tenha de volta a dignidade de compra, né? Porque isso é muito ruim, você tem que pedir o cartão de crédito do alguém para fazer. E o balcão também está lá porque também tem essa preocupação não só com a pessoa que vai ter a dignidade de volta, mas que ela mantenha. Então ele criou a cartilha? A cartilha, né? De educação financeira da família. A cartilha de educação financeira da família. Que aí você, de um jeito que você vai ler, você vai entender das suas contas, do que você tem que pagar fixo. Direitos e deveres, né? Exatamente. Então isso é muito bom. Exato. A gente vai estar lá também distribuindo a cartilha, a gente vai estar distribuindo o CDC, a gente vai estar distribuindo também uma outra cartilha que ele fez sobre bebidas, né? Proibidas, né? Bebidas que estão adulteradas, né? Eu peguei lá com vocês, já estive lá no feirão, peguei o encarte, é muito interessante, porque a própria linguagem eu fui atendido por esse rapaz que aí está sentado aqui, me explicou todos os problemas que estavam possíveis e fui acompanhado depois pela equipe que entrou em contato, faz assim, vamos embora, vamos para frente. Isso é legal, porque você vê que a gente tem um feedback. Sim. Você não vai lá, faz e pronto, depois esquece quem é você. Exato. Não, tem uma preocupação do feedback, tem uma preocupação de estar sempre cumprindo os prazos, aquela coisa toda certinho. Vamos lá, de 9 às 11 vocês vão estar distribuindo as senhas no domingo. Pegou a senha a partir das 9 horas da manhã, não é só pegar a senha não, a partir das 9 horas da manhã já começam esses atendimentos, até, né, Tiago? Até às 13 horas, ou seja, não dá para dar mole. A gente fala às 13, mas sempre dá quem tá com a senha está garantido o atendimento, né? Mas a gente sempre dá uma esticadinha porque a gente sabe da dificuldade de locomoção, né? E lembrando que na segunda e na terça os mesmos serviços vão estar sendo ofertados para a população de Paraty. Se você tem algum imbróglio aí com Enel, com Águas de Paraty ou com um serviço que está sendo mal prestado, que você acha que você está sendo lesado de alguma forma, né? Tá na hora de procurar os advogados lá, conversar. Lembrando que você tem um atendimento individualizado, com respeito, com a dignidade, que muitas vezes as pessoas têm uma dívida aí que ninguém está livre do problema e fica simplesmente com aquela meia que depressão, né, de querer sentar e conversar. Olha, eu quero resolver. Está na hora de resolver, já passou da hora de resolver. A gente tem atendimento psicológico. A gente tem atendimento psicológico no balcão e assistente social. Ou seja, a pessoa realmente é muito ruim, né? Então a pessoa se sente muito mal com isso. Isso. E o secretário tem muita preocupação com essas bets, né? Esses jogos. Era a minha próxima entrada, né?
virou um caso de saúde pública, né? O vício em jogos, e o balcão tem esse atendimento, né? É aquela coisa de você saber que você está sendo acompanhado por um profissional de uma forma gratuita e possível ao seu alcance. Talvez se você fosse... Né? Exatamente. Sem acusação de olhar e falar, você... Né? Porque é uma doença. Né? Sim. Então, toda vez que você tem alguém doente, você tem que ter um olhar, não é um olhar de pena, né? É um olhar de que, ó, eu tô aqui, eu vou te ajudar, e já que você me procurou, você vai ser ajudado. Então, esse é uma preocupação muito bacana, né? Então, é o que a gente fala, não é só um trabalho é um trabalho social, sim, e é um trabalho público e gratuito. Então, a preocupação do Gutenberg é sempre essa, é que a população seja muito bem atendida. Isso é uma coisa que ele fala o tempo inteiro. Ó, vocês têm que atender direito, tem que ser humanizado, vocês têm que olhar as pessoas, tem que olhar no olho, tem que atender. Então, assim, cafezinho, uma água, né? O ambiente é bacana, com ar-condicionado. Então, assim, convido a todos que ainda não conheceram para ir lá no Balcão do Consumidor, na Rua do Comércio, 412. Tem uma equipe pronta, totalmente treinada para esperar todo mundo. Exatamente. Se você ainda não sabe, vão te dar a localização. É no final da Rua do Comércio. Você vai dar praticamente ali para os fundos do Oyster Bar, né? Você vai ver a entrada ali, não tem como errar. Bem em frente. Lembrando também, né, que o governo do estado está com um monte de feirão acontecendo simultaneamente. Tem gente que está com dívida, por exemplo, de IPVA, eles estão parcelando esse negócio em 12 vezes. O consumidor, às vezes, ele não sabe os direitos que ele tem. Infelizmente, muitas das vezes a pessoa entra num carrossel, né, complicado, pura e simplesmente porque não sabe que às vezes existem situações que estão acontecendo e que ele não está participando, né, Tiago? Isso é muito importante, a gente jogar a luz nesse assunto, porque às vezes as possibilidades existem e as pessoas só não as conhecem, né? Sim, sim. Tendo algum tipo de dúvida, pode procurar lá o balcão, que mesmo que não seja uma relação de consumo, a gente vai dar orientação, vai encaminhar para os órgãos corretos, responsáveis, né? Para a pessoa ter um clareamento do direito que ela tem. Às vezes ela tem aquele direito e nem sabe que tem. Então não busca, não procura e vai deixando aquele problema acumular. Isso vira uma bola de neve. Então, aí voltando nessa questão das bets, já teve relatos de famílias que os seus entes se suicidaram em razão dessa dívida que vai crescendo, comparado a uma agiotagem, vamos Sim. Pro ouvinte entender melhor. As letrinhas. Vai crescendo tanto que a pessoa se desespera e não resolve. E aí já tem relatos de suicídio. Então o secretário Gutenberg, ele tem essa preocupação com os jogos. Inclusive o governo do estado está num projeto embrionário da Secretaria de Saúde para fazer esse acolhimento dessas pessoas que estão com esse vício. Então a tendência é que isso melhore muito. Que o Estado está tendo um olhar mais atento quanto a isso. Exatamente. Quando a Carla disse não é um projeto único exclusivamente do Gutenberg, quando ele sair da secretaria isso vai deixar de acontecer, vai deixar de existir. É legal, né? Essa passagem de bastão, a pessoa entender que aquele político que está ali naquele momento vivenciando aquele cargo, ele não vai ficar ali para sempre, e aquilo ali não é uma propriedade dele, né? O próprio Gutenberg, quem não conhece a história dele, ele era árbitro de futebol, né? Ele apitava aí jogos Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Já xinguei muito o Gutenberg, inclusive. Já foi de tudo, né? Ele tem uma história que ele já foi de tudo. Exatamente. E não se apegou, né? A vida seguiu e as pessoas foram passando por isso. É normal e é natural. Que continue sendo assim em todas as modalidades, né, Carla? E eu vou te falar uma coisa. Ele é cria de Jacarepaguá, né? Eu também. Eu sou da freguesia, ele é do Curicica, e depois morou na Merck. Ele tem um carinho muito grande. O que eu acho bacana dele é que ele não esquece as raízes dele. Então, ele faz futebol lá na Merck, tá sempre lá na Merck, né? Então, ele tem um carinho. Então, é muito bacana você ver alguém que tem um carinho pelo lugar de onde veio. E ele não esquece de onde veio. Isso é legal. Então, isso é muito bacana. Você, né? Às vezes a pessoa vai. Não, peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu voltar. Ele é um cara muito simples. Se alguém entrar na internet vai ver, né? Ele dando comida pra galinha. Até falei isso mesmo, colocar, eu gosto disso. Né? Porque o pai dele já teve um aviário lá em Jacarepaguá.
Então ele gosta disso, ele é um cara de uma vida muito simples. Tem casa aqui em Angra há muitos anos. Até usa isso, né, Carla, pra tirar um pouco sair daquela rotina, né? Você tem que fazer algumas atividades que são totalmente inversas ao que você está vivendo no seu dia a dia, né? Isso é muito importante. Só para lembrar, né, o morador de Angra dos Reis, que às vezes queira ir no feirão lá no Parque Mambucaba, também está liberado. Não é algo exclusivo, não é um evento com fronteira. Pelo contrário, né? Se você tem uma pendência e acha que a hora de resolver é um domingo, aproveita esse domingo agora, né? E resolve essa pendência. Pessoal de Paraty que quiser também vir aqui no domingo para já... segunda-feira para mim é complicado porque eu tenho que trabalhar, às vezes o meu chefe não vai me liberar. Vem aqui no domingo, Mangaratiba. O balcão é do Estado, é bom lembrar isso, né? Um órgão estadual. E tudo que ele oferecer é de comum acordo com as comunidades aqui da nossa região. Só reafirmando, domingo agora, a partir das 9 horas, no CIEP do Parque Mambucaba, todas essas certidões, todos esses documentos estão sendo ofertados gratuitamente mediante você chegar lá a partir das 9 horas, entrar numa fila, pegar uma senha, agendar e resolver. Não conseguiu resolver. Então a gente tem aqui o balcão, que é fixo, que funciona de segunda a sexta-feira em Angra, no final da Rua do Comércio. Você pode também se deslocar, você que é da Ilha Grande, eu vou venha. Falando na ilha, já recebi aqui vários WhatsApp. Gente, a gente vai fazer ação social na Ilha Grande. Não conseguimos fazer por falta de local na Ilha Grande, agenda, né? Que a gente tem um local apropriado para fazer e aí não pôde fazer, mas a ação social vai para a Ilha Grande também, né? Porque a gente sabe a dificuldade de locamento da Ilha Grande. É uma preocupação do Gutenberg também, mas a gente vai fazer na Ilha Grande sim, com certeza. E lembrando sempre, mais uma vez, né, que todos esses serviços são gratuitos. Esse atendimento psicológico é gratuito, é tudo ofertado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e a gente torce para que essas ações realmente continuem, que a gente consiga e continue aí. O balcão chegou, está com as portas abertas em Angra dos Reis para resolver esses problemas. Tiago, Carla, a gente só agradece a presença de vocês aqui, parabeniza mais uma vez a disponibilidade de sempre estar aqui querendo esclarecer o trabalho que vocês exercem, a responsabilidade, igual quando a gente começou a nossa conversa, né? O balcão não vai só fiscalizar supermercado com queijo vencido. Não. Também faz. Também vai no posto de gasolina para saber se está botando gasolina no teu carro ou é água. Também faz. E não é ligado a vereador ou a deputado ou a governador, pelo contrário, né? Esses caras estão ali realmente trabalhando para a gente, né? É bom a gente lembrar sempre disso, né? Se eles estão lá, foi a gente que colocou, né? Muitas das vezes nem foi da nossa vontade, mas eles estão lá, estão trabalhando. Se tá lá foi pela maioria. Exatamente, a maioria vence, né? O tal da democracia é isso, né? A gente precisa entender e respeitar, né? E cobrar. Mas o importante é isso. Mas se você também tem esse tipo de denúncia para fazer, procura. Sim. O SEDCOM, procura o balcão. O anonimato vai ser sempre respeitado, né? Eu não quero me indispor porque o cara é meu vizinho, ele é o dono do comércio que eu tô denunciando. Então vai lá, faça a tua denúncia. Foi até você falar isso, deixa eu falar. As pessoas às vezes falam assim, poxa, né, quando a gente já foi acompanhar a fiscalização, mas vocês não podiam... Gente, a gente não sabe aonde vai, a gente não sabe para onde vai. É feita uma investigação, a secretaria, o subsecretário ele é muito criterioso com isso, o Gutenberg também é muito criterioso com isso. Então, assim, a gente não sabe aonde vai. Eu só sei, né, eu e o Thiago, a gente só sabe um dia antes, menos de 12 horas que eles vão vir para cá. Às vezes até no mesmo dia. Eles ligam para ele, estamos chegando em Angra. E aí a gente não sabe onde é. Só sei que nada sei. Mas é bem isso, né? A gente não sabe. É só bora. A gente acompanha as fiscalizações, porque a gente não, né? A gente só acompanha as fiscalizações para ver como elas são feitas, mas a gente não sabe. Então, mas de qualquer forma, tem que deixar muito claro, a gente precisa que as pessoas, não adianta ficar me mandando mensagem pelo WhatsApp, mandando direto, tem que ir até o balcão. Vai lá, faz a sua denúncia, manda pra gente falando, né, o que está acontecendo, manda foto. Porque assim, a gente faz a fiscalização, a gente manda isso para o PROCON RJ, e aí o PROCON arma toda a parte de fiscalização. Lembrando, não é só posto de gasolina, não é só mercado, é tudo, né? Como diz o subsecretário, do prego ao avião. E tem o outro lado da coisa, né?
investigado, vamos assim dizer, o que está sendo ali aferido, vamos assim dizer, ele tem que entender que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, né? Vocês estão ali para cumprir as ordens que chegaram. Teve uma denúncia aqui que o senhor está vendendo um produto adulterado ou um produto com data de validade vencida, e a gente está aqui para averiguar essa denúncia, saber se está certo, se está errado, se o que está certo. E cabe aí às instituições, né, as instituição sanitária, por exemplo, a lavrar uma multa ou lacrar o estabelecimento, cada um no seu quadrado, né? O fiscal fiscaliza, o outro... Fez uma fiscalização tem uns 20 dias, né? Mais, eu acho, um mês, com a Marinha, junto com a Marinha. Foi a primeira fiscalização feita no estado do Rio de Janeiro. Foi no dia 20. Foi no dia 20. Eu vi isso no Instagram. Telecom. Então foi muito bacana, porque eu estava acompanhando também, estava no barco com o subsecretário, e aí parou um barco de um dos rapazes, né, que tinha sido parado ali pela Marinha, pela gente, e ele veio perguntar por quê. O que o PROCON estava fazendo. Trabalhando. Foi muito legal. Foi muito legal, porque ele entendeu qual era a relação de consumo. Porque ele era um barco que vende, né, que vende passeio, então tem consumidor ali dentro. Sim. Então a gente vai lá para ver as bebidas, para ver colete, para ver a estrada do barco, e ele gostou. E ele falou assim, olha, eu acho que vocês têm que fazer isso muitas vezes. Aí eu ainda perguntei para ele, mas o senhor foi atuado? Ele falou, fui, mas eu acho que vocês têm que fazer. Porque isso para com aquela coisa assim, de que todo mundo pode fazer o que quer. Então eu fui autuado. Tem uma diferença, né? De autuado quanto multado. Autuado ele foi avisado de que ele está errado. E tem um prazo para cumprir aquilo ali. Então ele não é multado. É depois. E muitas das vezes, Carla, essa ação salva vidas. Sim. Né? Porque às vezes você está ali numa situação que você sabe que está irregular, mas eu estou empurrando com a barriga. Quando o problema acontece mais sério, o cara fala assim, por que eu não vi isso antes? Sim. Né? Eu já sabia que o problema estava ali. Dos barcos, a gente teve nos últimos meses muitos acidentes. Sim. Ali pelo Abraão, aqui na Lagoa Verão, né? O tal do verão que está terminando 11h45, daqui a 40 minutos, mais ou menos. Com essa fiscalização que teve junto com a Marinha, a tendência é que diminua esses acidentes. Pelo menos diminua. Sim. Zerar não vai. Mas eles vão ficar mais preocupados agora de cumprir as normas de segurança. Então vai diminuir bastante. Tá? Chegando nesse ponto das denúncias, é importante a gente diferenciar, falar a diferença de denúncia para reclamação. Tá? A denúncia é aquilo que atinge toda a coletividade. Então você foi no mercado, por exemplo, e viu lá um produto estragado ou fora da validade, é uma denúncia. Você vai lá e vai denunciar. Se eu fui numa loja e vi um produto com preço muito elevado, é uma reclamação, porque atinge só você. Ou anunciou X e está vendendo por Y. Aí individualmente é reclamação. Atingiu o coletivo é denúncia. Entendi. Então a diferença é essa. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente, mais uma vez, reforça, né, a ação de domingo no Parque Mambucaba, segunda e terça em Paraty, a emissão desses documentos, a busca por diminuir as perdas das pessoas. Muitas das vezes as pessoas podem até se perguntar, mas por que Perequê? Mas por que Paraty? A gente passou aí por problemas climáticos nessas localidades e as pessoas lá, às vezes, até para dar entrada, né, num documento, para correr atrás de um ressarcimento, de uma ação do governo para receber algumas coisas. O governo liberou tanto para Paraty. Como é que eu faço parte disso? Com um documento. Eu não tenho. Então vai lá, procura esse balcão para resolver esse problema. Parabéns, meninos, meninas. Obrigada. Voltem sempre e que a nossa cidade entenda, né, que todo mundo tem deveres a fazer e as suas práticas, boas práticas ou não, são fiscalizadas o tempo todo. O SEDCOM, o PROCON é uma dessas entidades que faz o seu trabalho. Obrigado. Lembrando que a nossa live vai ser postada no YouTube, você pode compartilhar o tempo todo com a gente aí na Rasca Multiconteúdo, Multiplataforma. Obrigado, gente. Valeu.